Então, para começar a nossa aula hoje, gente, espero que todos tenham visto a aula que eu disponibilizei para vocês semana passada, porque na verdade, tudo que a gente vai abordar aqui hoje está associado à aula da semana passada. Conceitos de sensoriamento remoto, as características da imagem, resolução espacial, resolução temporal, resolução espectral, resolução radiométrica. A interpretação das imagens a gente vai trabalhar hoje. Entretanto, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as aplicações das imagens do sensoriamento remoto. Para ser mais específico, sensoriamento remoto orbital. E vamos continuar falando um pouquinho hoje sobre a aplicação em si dessas imagens. Por exemplo, se eu disponibilizo para vocês hoje aí, para cada um de vocês agora, uma imagem do satélite Landsat. Satélite Landsat 8, sensor OLE, e peço para vocês gerarem informações, você precisa ter conhecimento técnico suficiente para processar essas informações e processar os dados, na verdade, e gerar informações. Então, uma imagem por si só, ela gera dados. Se você, por exemplo, tira uma foto de uma área de soja, de uma área de cana, de uma área de milho, aquela foto ela é um dado, não uma informação, estou querendo falar informação, mas não é. Ela é um dado que, depois de processado e interpretado, vai gerar uma informação. E aqui hoje a gente vai ver meio que um pouquinho sobre como processar essas informações, quais os cuidados que a gente tem que ter para interpretar os dados de uma imagem, quais os cuidados que a gente tem que ter para processar essas imagens e gerar informações que possam subsidiar as nossas tomadas de decisões, que possam subsidiar as nossas intervenções. Pensando, por exemplo, em agricultura de precisão, em intervenções agronômicas. Pensando num ponto de vista ambiental, em intervenções que vão minimizar, vão mitigar ali os impactos ambientais sobre aquele determinado local. Já pensaram quanto que seria incrível você identificar áreas desmatadas, áreas que estão em processo de desmatamento, áreas queimadas que estão propícias a queimadas com antecedência? Quantificar tudo isso e monitorar tudo isso bem mais rapidamente? O sensoriamento remoto, o geoprocessamento nos possibilita tudo isso aí, né? E aí, para fechar esse ciclo nosso aí sobre a utilização das imagens de sensoriamento remoto, para ser mais específico sobre o sensoriamento remoto que a gente chama de sensoriamento remoto orbital, que a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está falando com sensoriamento remoto orbital. O que é um sensoriamento remoto orbital? É aquele que você tem um equipamento, ou seja, um satélite, um trombolho, uma máquina que está lá na órbita da Terra, que tem um sensor ou diversos sensores que vão captar a energia refletida pela superfície e disponibilizar isso como imagem para vocês. Para quem viu a aula e para quem não viu, um rápido resumo: a gente tem sensoriamento remoto no nível orbital, no nível suborbital e no nível chamado de terrestre aí também, né? Ou in loco, em que você consegue captar a reflectância, a energia refletida, uma vez que a gente já sabe que o sensoriamento remoto ele consiste basicamente na captação da energia refletida pelo objeto, pelo um alvo. Estou gravando sim, Denise. Aí eu disponibilizo para vocês, tá? Então, beleza. Pensando em sensoriamento remoto orbital, como que eu vou começar a interpretar as informações de uma imagem para que
os dados, melhor dizendo, para que isso vire informação. A imagem aqui do lado, ela é bem interessante porque ela mostra um mapa do Brasil, né, na verdade, e que avalia aí a evolução das queimadas de 2010 a 2011. Não vou entrar em méritos políticos, mas há um tempo atrás aí governantes falaram que o satélite não consegue detectar queimadas, por exemplo. E a partir do uso de sensores termais que captam temperatura, a gente consegue sim detectar focos de calor em regiões com maior ou menor probabilidade de ocorrência de incêndios, por exemplo. E isso é interessantíssimo. A gente está num período de seca aqui em Goiás, na verdade começou a chover, a gente passou de um período de seca que é um período que, se você anda, por exemplo, aqui pelo estado, você vai observar que está ocorrendo queimadas a todo canto. E uma ferramenta muito interessante, muito útil, é você, por exemplo, identificar quais são as regiões mais propícias com maior probabilidade à ocorrência de queimadas, os chamados incêndios florestais. Só a título de curiosidade, só para vocês entenderem. Na minha graduação, no meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com mapeamento do risco de incêndios florestais em Goiás. E a gente conseguiu identificar regiões com maior ou menor probabilidade a ocorrência de queimadas durante o período da seca. E isso é incrível do ponto de vista prático de você entender e conseguir identificar quais são os locais prioritários em intervenções, quais são os locais mais propícios à ocorrência de queimadas, quais são os locais em que você vai ter que destinar mais recursos. E isso a gente consegue fazer por quê? A partir do uso de sensoriamento remoto, a partir do uso de imagem de satélites, a partir da aplicação do geoprocessamento. Mas, beleza, eu estou dando um exemplo aqui para vocês de queimadas, mas a gente não se atém à interpretação de imagens única e exclusivamente à interpretação de queimadas. Tem N aplicações para diferentes situações, para diferentes finalidades. Pensando aqui na nossa situação, hoje você usa imagem de satélite para monitoramento agrícola, para auxiliar no manejo de irrigação, para identificar áreas aptas ou não aptas, né, para agricultura e assim por diante. Ou seja, é uma ferramenta extremamente eficiente no planejamento agrícola, ambiental e no monitoramento espaço-temporal, ou seja, em que você leva em consideração as mudanças de uso do solo ao longo do tempo em um determinado local. Pensando isso aí, nós temos aqui algumas definições. As imagens dos sensores remotos, ou seja, a imagem de sensoriamento remoto, a gente já sabe que coletam dados da superfície sem contato. E a gente tem aqui que uma coisa que vocês precisam entender, que é o seguinte: quando eu tenho um mapa, o mapa, planta, carta e mapa, igual a gente já estudou aqui, o mapa em si ele tem uma informação. Porque o que está ali representado é um resultado de um estudo, um resultado de uma análise, consequentemente é uma informação sobre um determinado local. Já as imagens do sensoriamento remoto, elas são dados, ou seja, se você não souber interpretar os dados de uma imagem, aquilo ali é ruído. Inclusive, por exemplo, se eu peço para vocês, gente, abram o Google Earth no computador de vocês ou no celular de vocês e encontrem a casa de vocês. Se você não sabe interpretar aquela imagem que o Google Earth, por exemplo, está disponibilizando para vocês, aquilo lá é um ruído. Não gerou nenhuma informação.
Agora, se você pega aquela informação, consegue medir a área da quadra, a área construída, a área verde, por exemplo, medir declividade do terreno, entre tantas outras informações, como o vigor da planta a partir dos índices de vegetação, como o modelo digital de terreno para determinar a declividade do terreno, você tem ali uma informação que vai subsidiar as suas decisões. E é isso que a gente fala desde a primeira semana. O geoprocessamento ele é uma ferramenta para auxiliar a sua tomada de decisão. Para fazer agricultura de precisão, você precisa do geoprocessamento. Para você fazer mapeamento, você precisa do geoprocessamento. Para você fazer monitoramento de lavoura, você vai precisar do geoprocessamento. E se você consegue conciliar o geoprocessamento com o seu conhecimento técnico e agronômico, você vai ser um excelente profissional, por exemplo, né? Mas beleza. Pensando tudo isso aí, o que eu tenho que levar em consideração quando eu vou começar a interpretar uma imagem? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é nos treinarmos. Eu tenho que treinar o meu olho, vocês precisam se treinarem para que vocês aprendam a identificar padrões a partir de uma visada vertical, como se você estivesse olhando por cima um determinado objeto. Pensem da seguinte forma: se você chega, por exemplo, na porta da casa de vocês e você olha de frente à casa de vocês, a sua visão é a chamada visão horizontal. Você está vendo frontalmente aquela informação. Agora, se você está sobrevoando a sua casa, a sua visão ela é vertical ou pode ser oblíqua, dependendo do ângulo de visada que você está vendo ali. E a gente tem que aprender justamente a interpretar essas informações, seja a partir do ângulo de uma visada vertical ou uma visada oblíqua, porque a partir do sensoriamento, seja ele drone, seja ele um satélite, por exemplo, você vai sempre interpretar uma informação a partir de uma perspectiva, a partir de uma visão vertical ou oblíqua. E aí você tem que aprender a identificar esses padrões, aprender a interpretar essas referências para que você tenha uma boa interpretação das imagens em si. Como que eu consigo isso, professor? Basicamente, a partir do treinamento. Quanto mais você treinar a interpretação de imagens, mais treinado você vai estar para identificar padrões. E aí, nesse ponto de padrões, a gente chega aí num ponto essencial, que é como fazer a chamada interpretação de imagens. Para interpretar imagens, o que eu preciso? Além de ter essa referência, em termos de ter uma referência e nos habituarmos a interpretar a partir de uma visada, de uma referência vertical ou oblíqua, nós temos que começar a identificar padrões. Como assim identificar padrões? Quando você vê uma imagem igual a esta imagem aqui, você tem que começar a interpretar os dados que essa imagem disponibiliza. Independente de ser em nível de cinza, independente de ser colorida, eu sei que, por exemplo, é bem nítido, né? Eu sei que aqui é um curso d'água. É um curso d'água porque visualmente eu já sei que é um rio ali passando, inclusive um grande rio ali passando, um grande curso d'água passando por aquele local. Só que além de identificar esses padrões, como por exemplo rios, eu tenho que identificar alguns outros padrões. Como por exemplo, eu tenho que me habituar a identificar áreas que são de vegetação natural, áreas que são de reflorestamento, áreas que são de pastagem, áreas que são de agricultura, áreas que são de solo exposto, áreas que são de uma N formas de uso e ocupação do solo, que a gente tem que começar a interpretar.
Lembrando que na aula passada eu comentei com vocês que para visualizar uma imagem colorida igual essa que vocês estão vendo, a gente tem que fazer uma composição colorida chamada de composição RGB, que a gente vai fazer a combinação das bandas das imagens para poder identificar esses padrões. Seja padrões de cores, seja padrões de forma, seja padrões de tamanhos, por exemplo. Entretanto, toda vez que você pega uma imagem georreferenciada, já que as imagens de sensoriamento remoto, essas imagens digitais, elas são georreferenciadas, eu tenho que conseguir interpretar os dados que elas estão me disponibilizando. Ah, professor, mas o senhor falou que na última aula aí sobre o NDVI, vigor de vegetação, que estima o vigor da planta. O que isso tem a ver com padrões de interpretação? O NDVI, por exemplo, a gente trabalha a interpretação pixel a pixel do vigor daquela determinada área, daquele determinado pixel. Ou seja, está associado à resolução espacial. Inclusive, até uma observação aqui, ó. Quanto melhor a resolução espacial, mais fácil é de você identificar padrões. Porém, eu acho que eu até comentei lá no vídeo que eu disponibilizei para vocês que o tamanho do pixel não interfere quando você quer trabalhar ali resolução espectral, comportamento da vegetação. Mas, entretanto, interfere quando você quer avaliar padrões, por exemplo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no que eu quero interpretar e quais tipos de dados que eu consigo obter a partir do que eu quero interpretar. Se eu quero, por exemplo, avaliar falhas de plantio, será que uma imagem de um drone é suficiente? Ou será que uma imagem de satélite a cada 5 dias vai me atender? Então, não tem aí uma regra do que é melhor, mas sim é necessário que quem trabalha com sensoriamento remoto conheça as características dos sensores, do sistema, do satélite, da órbita, da altitude, todas as características técnicas para escolher bem o satélite, o sensor, o drone, o VANT, para atender a sua necessidade, né? Beleza, pensando tudo isso aí, quais são alguns fundamentos básicos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai utilizar imagens de sensoriamento remoto? Lembrando aqui que eu estou falando para vocês em específico hoje sobre sensoriamento remoto orbital, tá? Não que essas características elas não se apliquem ao suborbital, drones e VANTs, por exemplo, mas eu estou falando para vocês sobre o orbital. Algumas coisas que eu tenho que levar em consideração. Trabalho de campo. Não é porque você usa uma imagem de satélite para monitorar, por exemplo, 500 hectares, 1000 hectares de uma lavoura de soja, que você não tem que ir a campo. Esse é um erro muito comum de quem trabalha com sensoriamento remoto. Acha que a imagem vai responder tudo. Quando você faz a validação de campo junto com a interpretação de imagens, você gera resultados muito mais confiáveis. Inclusive, tem até parâmetros estatísticos aí para avaliar a confiabilidade, a qualidade da sua interpretação da sua imagem. Então, é importante, sim, sempre que possível, você também ir a campo, pegar pontos de coleta para comparar com as informações obtidas no sensoriamento, para avaliar se aquela informação ela é confiável ou não, tá? O tipo de satélite. Uhum. Muitas vezes o cliente chega lá e fala assim, mas você confia, quando você chega lá, o trem está tudo fechado, né? A gente sempre
auxilia bastante, não é? Tipo, você adianta muito o seu serviço, por exemplo, quando você olha a imagem antes de ir para campo e você chega no campo com muito mais segurança. É essa que é o ponto que eu sempre quero deixar para vocês aqui dessa disciplina. A imagem, o mapa, o geoprocessamento, ele vai ajudar, ele não vai resolver todos os seus problemas. Mas já pensou se você sabe com antecedência os locais que você tem que visitar, qual que é a declividade do terreno, como que está, por exemplo, isso é mais lá na agricultura de precisão, mas também é geo, como que é a fertilidade do solo a partir de algumas amostras que você faz a campo. Isso é incrível, isso te auxilia muito não só na tomada de decisão, mas a tomar uma decisão mais assertiva quando você está trabalhando lá no campo. Não, com certeza, auxilia mesmo e muito, né? Porque realmente é muito eficiente mesmo o uso aí dessas imagens, né? Algumas outras características, gente. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui na gravação. Pronto. Já que a gente está falando aí sobre sensoriamento orbital, o tipo do satélite é importante, porque hoje você tem uma gama imensa de satélites, tá? Então você tem desde satélites que estão na órbita que vão monitorar condições da atmosfera, ou seja, condições de tempo, condições climáticas, até satélites de monitoramento de recursos naturais, que são, no meu ponto de vista, as maiores aplicações nossas aí do sensoriamento remoto, área desmatada, vegetação, agricultura, monitoramento de plantio, monitoramento de áreas como um todo, né? Então, aqui a gente não especificou nenhum satélite, eu não detalhei para vocês nenhuma característica, mas é importante que todos vocês, antes de forem utilizar qualquer satélite, qualquer imagem, conheçam as características técnicas do satélite, da órbita, da altitude, da finalidade. Não só do satélite, na verdade, além do satélite, principalmente do sensor, porque o satélite por si só, ele só é o instrumento que vai levar a máquina, vamos pensar assim, vai levar a máquina fotográfica para tirar a foto da sua área, ou que vai levar o equipamento que vai registrar a radiação eletromagnética refletida pela vegetação. Então, até mais importante do que as características de tipo de satélite é você conhecer as características do sensor que você quer trabalhar. E, gente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que trabalham com sensoriamento remoto não entendem dessas características de sensor. Quem não viu a aula, volto mais uma vez e repito e refriso. Assistam, porque lá eu explico isso para vocês. Mas basicamente um sensor ele vai captar energia refletida pela planta. Vamos pensar aqui uma área de cana. Parte da radiação a cana absorve e parte ela reflete. O sensor que está a bordo do satélite ou do drone vai captar energia refletida. E se você sabe isso, e você sabe a interação da vegetação com a radiação, você consegue escolher um satélite que vai ter um instrumento, ou seja, um sensor, que pode atender a sua necessidade. Eu gosto muito de comentar isso aqui, porque normalmente o pessoal fala muito sobre drones, por exemplo. Ah, eu vou comprar, professor, um Phantom para começar a trabalhar com drone aí na agricultura. Mas qual que é a sua finalidade, por exemplo, com um drone? Se a câmera, ou seja, se o sensor que está no seu drone, ele só capta energia do visível, o trabalho que você pode fazer é um. Se seu drone ele tem um sensor que é multiespectral, que capta energia visível e infravermelho, o trabalho que você pode fazer é outro.
Então, muito cuidado, mesmo que você não vai comprar um drone, mas se alguém vai vender um serviço de drone para vocês, muito cuidado, tá? Porque hoje aí o povo vende muito gato por lebre. Eu falo porque eu já vi muito. Empresa que fala que vai te entregar um mapa de produtividade e o cara chega lá com um drone que só tem uma câmera visível. Como que ele vai estimar a produtividade sendo que a câmera dele só consegue captar a radiação RGB, Red, Green, Blue, né, a faixa do visível, e a gente viu que o vigor da planta está associado principalmente, entre outros fatores aí, a energia refletida e absorvida na faixa do vermelho e refletida no infravermelho. Isso a câmera do cara que está lá cobrando uma fortuna para fazer o mapeamento da área, não tem infravermelho. Então, cuidado, é importante conhecer essas características técnicas para não ser enganado e também para não enganar, né? Eu espero que, se alguém perguntar aí para vocês sobre qualquer coisa de drone, sensoriamento remoto, vocês saibam passar essa orientação. Depende, como todo agrônomo, né? Tudo depende, mas depende principalmente da característica do sensor. Um drone ele não serve? Claro que serve, depende da sua finalidade. Quero mapear a falha de plantio, o drone é excelente. Mas eu quero, por exemplo, estimar a evapotranspiração para irrigação, o drone não vai servir. A menos que você tenha um sensor, uma câmera que seja multiespectral, que capta a radiação nas faixas do infravermelho, né? Outra característica importante, né? Senão eu converso demais aqui e não consigo terminar a aula com vocês hoje. A interação da radiação eletromagnética com os objetos. Gente, aqui é um conceito de fisiologia e de física. Se você quer trabalhar bem satélite, trabalhar bem imagem digital, melhor dizendo, de satélite, ou imagem de um drone, você precisa entender do comportamento espectral da vegetação, a assinatura espectral dela, a região que ela absorve, a região que ela reflete, para poder fazer uma boa interpretação da imagem, tá? E os fatores que interferem na radiação eletromagnética. Eu estou simplificando aqui, mas para quem não viu ainda, o que eu chamo de REM aqui é radiação eletromagnética. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. É o solzinho, não é o sol, que emite radiação, que a gente chama de luz. Parte da radiação é absorvida, parte é refletida, e essa energia refletida é captada pelo satélite, ou melhor dizendo, pelo sensor, e vai disponibilizar isso para você na forma de uma imagem, ou imagem de satélites aí, por exemplo. E você tem que identificar esses fatores que interferem. Por exemplo, quando você pega uma imagem de satélite, você tem aí, por exemplo, épocas do ano que é chuvosas, tem nuvens que interferem na captação de imagens. Inclusive, se você começar a pegar a imagem daqui uns dias, quando começa a chover, você não vai ver nada da superfície, você só vai ver nuvens. Então, são fatores que você tem que levar em consideração. Ah, beleza, professor. Então quer dizer que eu não posso utilizar? Dependendo da época do ano, inviabiliza o uso da imagem de um satélite, de um sensoramento remoto orbital. Alternativas. Dependendo da situação, o uso de drones, por exemplo, é uma alternativa. O uso de técnicas de processamento de imagens também podem ser alternativas a depender da situação, de cada imagem, de cada data, de cada problema em si, né? Não tem aí uma regra que, tipo, eu sempre vou processar uma imagem e sempre vai melhorar. Depende do índice de cobertura de nuvens, das condições atmosféricas e da época do ano, para você ter uma imagem de boa qualidade ou não aí, tá? Além disso, o que eu tenho que levar em consideração quando eu vou fazer a interpretação de uma imagem em si? Eu tenho aí alguns parâmetros que são básicos.
eu não avalio eles isoladamente, mas alguns deles são essenciais. Por exemplo, tonalidade de cor. Uma imagem por si só ela é em nível de cinza. O nível de cinza está associado à quantidade de energia refletida. Quanto maior a quantidade de energia refletida, mais claro vai ser meu pixel, ou seja, mais próximo de branco. E quanto menor a quantidade de energia refletida, mais escuro vai ser meu pixel, ou seja, mais próximo ali de tons mais escuros, mais pretos, por exemplo. A textura é um parâmetro muito importante na interpretação de imagens. Normalmente nós trabalhamos aí com a ideia de textura lisa, aquela cor na hora que você observa uma imagem, que ela é mais homogênea ou uma textura mais rugosa. Quanto mais lisa é a textura de um local, mais homogênea é aquele local, como por exemplo áreas de agricultura. Então, a área de agricultura, quando você vai interpretar uma imagem, ela tende a ter texturas mais lisas. Uma área de cerrado, uma área de floresta, ela tende a ter texturas mais rugosas, tá? O tamanho da imagem, o tamanho do pixel ali, está associado também a um conceito de escala, mas nos ajuda a ter uma ideia de dimensões. Então, o tamanho de uma determinada forma, de um determinado local, em relação à área como um todo, também é importante. A forma, talvez se eu fosse elencar aqui os principais elementos para interpretar uma imagem, textura e forma seriam os principais, na minha opinião. A forma, porque eu tenho desde formas mais homogêneas até formas mais heterogêneas. Por exemplo, quando você vai interpretar uma imagem, por padrão, o que você vê? Áreas de agricultura têm formas homogêneas. Tem lá um talhão definido, uma área de pastagem. Tem lá a área definida, piqueteada. Enquanto áreas de vegetação natural, como cerrado ou formações florestais, a forma geométrica dela é mais irregular. Então é um outro parâmetro muito importante na interpretação das imagens. As sombras. Como a gente tem uma noção de relevo na interpretação de algumas imagens, as sombras nos ajudam também a interpretar altura e dimensões de algumas formas e também é um parâmetro, um elemento importante na interpretação de imagens, assim como a altura das imagens, principalmente em imagens 3D, que nos ajudam aí a gerar informações, né? A partir de dados, gerar informações. Padrão. O padrão ele é tão importante quanto os outros parâmetros, porque a partir dos padrões pré-estabelecidos, você consegue identificar regiões e locais. Por exemplo, por padrões, você vê lá que áreas de agricultura têm um determinado padrão de textura, um determinado padrão de forma, um determinado padrão de coloração. Ou seja, você tem padrões para definir a interpretação de uma área. Pensando num ponto de vista mais urbano, áreas, por exemplo, mais periféricas têm um padrão, áreas mais nobres têm outro padrão, são mais arborizadas ou não, e assim por diante. Os padrões também são importantes, assim como o conhecimento do local que você está interpretando. É muito mais fácil, por exemplo, para vocês interpretarem uma imagem de um local que você conhece do que um lugar que você nunca foi, não sabe como é a vegetação, não sabe como é o local em si. Então, a localização geográfica também é um elemento básico que você tem que levar em consideração na interpretação das imagens, tá? Vamos ver cada um deles aqui? Então, o primeiro deles, tonalidade. Quando eu falo de tonalidade, eu estou falando para vocês sobre os níveis de cinza. E com relação aos níveis de cinza, o que nós temos? Eu tenho que locais em que a energia é mais refletida, o nível de cinza ele tende a ser mais branco, ou seja, deixa eu voltar aqui, ele tende a ser mais claro. E locais em que a energia é menos refletida, ou seja, é mais absorvida,
eu tenho que ele tende mais ao preto. O exemplo aqui do lado mostra bem legal isso aqui, ó. Eu tenho uma região aqui, que é uma região de água, que reflete muito pouca energia, então os tons dela são em tons mais escuros, tendendo ao preto. E aí, na superfície, eu tenho regiões que tem pontos mais claros, tem pontos menos claros aí. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Ixi, saiu, gente. Deixa eu voltar lá. Aqui. Então, eu estava falando para vocês, nessa região A, que está refletindo menos a energia, ou seja, é mais escuro. Igual aqui, região B, região C, região D, que se você tem diferentes tonalidades associados aí à reflectância, né? À energia refletida. A tonalidade está sempre associada aos níveis de cinzas de uma imagem e a cor ela está associada à composição colorida, né? Lembrando que quando a gente está falando, como nós estamos falando de imagem de sensoriamento remoto orbital, eu tenho que fazer uma composição de várias imagens para gerar uma imagem colorida, em que a cor nos auxilia muito na interpretação da imagem. Então, nessa composição aqui, eu sei, por exemplo, que essa região A é uma região de vegetação, essa região B provavelmente solo exposto ou pastagem. Essa região C é uma região de cerrado, a partir da coloração e outros padrões que a gente ainda vai ver, a gente consegue identificar esses padrões da superfície aí, tá? Outro padrão importante, na verdade um dos mais importantes na interpretação de imagem, a textura. Quando eu olho uma imagem como essa aqui, eu tenho que identificar a textura, ou seja, se as cores elas são mais lisas ou se as cores elas são mais rugosas. Com relação a cores que são chamadas de cores mais lisas ou rugosas, é um indicativo, por exemplo, de relevo. Relevos mais planos tendem a ter cores com textura mais lisa e relevos mais rugosos ou relevos de declividade mais acentuada, por exemplo, com declividade maior, tendem a ter cores mais rugosas. Como assim, professor? Essa região aqui, ó, a imagem ela não está com uma boa resolução, que eu acabei esticando, mas provavelmente essa é uma região que ela é mais rugosa, porque se a gente olhar a cor, ela não está com aquela cor padrão e homogênea. Já se eu olho outras regiões, por exemplo aqui, ó, já é uma textura um pouquinho mais lisa, ou seja, é uma região um pouquinho mais homogênea ali, consequentemente, provavelmente é uma região mais plana, aqui é uma região de declividade mais acentuada aí, tá? Deixa eu ampliar a imagem, né? Na verdade eu já ampliei para entender melhor aqui. Eu tenho um ponto A, que está uma região em que aparentemente a cor ela é um pouquinho mais lisa, olha lá, indica uma região bem mais plana. Uma região B está ali uma transição de lisa para rugosa, é plana, mas tem ali alguns acidentes no terreno. Tem uma região C, que é uma região mais rugosa, olha lá, a cor ela é mais rugosa em si, então é uma região de relevo mais acentuado. E uma região D, olha lá, que a cor em si, a textura, ela é bem mais rugosa. Olha lá como que é o local representado pela essa região D. Então a gente observa que realmente a textura das cores interfere na interpretação da minha imagem, em que em termos de relevo, textura lisa, relevo mais plano, e textura rugosa, relevo de declividade um pouquinho mais acentuado, né? Outro exemplo, olha aqui. Tá vendo essa cor aqui, ó? Esse meio avermelhado, meio rosado, aqui, aqui, aqui e aqui?
vocês podem observar que é uma cor bem mais homogênea, ou seja, de textura bem mais lisa. Isso é indicativo de uma área de cultura, de uma área agrícola. Normalmente as áreas agrícolas têm esse padrão de cores mais homogêneas, menos rugosas. E aí, à medida que você vai mudando, por exemplo, essa região de mata aqui, ó, você pode observar que essa região de mata é uma região bem mais rugosa. A cor aqui ela tem uma textura bem mais densa. Isso significa que é uma região de textura mais rugosa. Opa! Aqui. Então, ou seja, a área mais heterogênea indica regiões de vegetação nativa, matas normalmente, né? Cerrado, vegetação natural. E você tem áreas de reflorestamento, igual aqui, ó, que estão indicativos de uma textura não tão lisa, igual a cultura de trigo aqui, nem tão rugosa, igual a textura da mata. E aí eles têm uma textura um pouquinho menos rugosa, que indicam áreas de reflorestamento, tá? O tamanho da imagem. O tamanho também é um padrão importante que você tem que levar em consideração na hora que você vai interpretar uma imagem. A imagem aqui é do Maracanã, então tá uma determinada escala. A escala ela interfere na interpretação desse tamanho, tanto que a gente já estudou, inclusive, muito bem a questão de escalas, né? Nível de detalhes, a área a ser representada, mas a uma determinada escala você consegue ter uma noção das dimensões, do tamanho de determinados objetos. E a partir desses tamanhos e escala, você consegue diferenciar padrões. Como, por exemplo, áreas igual desse do estádio em relação a residências, padrões com relação a áreas de cultivo familiar, convencional, em relação a cultivos em grande escala, áreas de pastagens, por exemplo, irrigadas de pastagens convencionais, né, tradicionais e assim por diante. Ou seja, o tamanho, além de ser função da imagem, nos permite identificar padrões de tamanhos, literalmente, né? Parece até óbvio, mas quando eu olho a imagem aqui, fica mais clara essa ideia. O tamanho do estádio em relação, por exemplo, às residências aqui, ó, é bem maior, né? Com relação à forma, talvez junto com a textura, um dos principais elementos que a gente tem que levar em consideração na interpretação de imagens. Eu tenho desde formas chamadas formas irregulares até as chamadas formas regulares. Se você consegue identificar a forma de um determinado local a partir da interpretação de imagens, você consegue ter já indicadores do que está sendo representado ali. Então, por exemplo, formas regulares indicam normalmente áreas de modificação humana, áreas antrópicas, áreas de agricultura, áreas de industriais, áreas de reflorestamento, ou seja, que passaram por modificações em que as formas são regulares, é um quadrado, é um círculo de um pivô central, em que você consegue visivelmente identificar esses padrões. Já formas irregulares, como áreas de cerrado, vegetação nativa, remanescente de vegetação, você não tem um padrão ali de uma forma geométrica definida. Mas, entretanto, como não é uma forma definida, você consegue identificar que aquilo ali é uma área, por exemplo, áreas naturais, de vegetação nativa, de lagos, de matas e assim por diante. Acho que eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Olha para você ver como é fácil identificar essa questão de formas. Eu consigo identificar aqui em A, que é uma área de pivô. No ponto B, é uma área também de pivô. Já aqui no meu ponto C, é uma área com uma forma irregular, provavelmente uma área de vegetação nativa e uma área de cerrado, ou seja, visivelmente eu já consigo identificar esses padrões, basicamente batendo o olho e interpretando esse elemento, que é a forma geométrica que a imagem está apresentando, tá? Ó, aqui também um outro exemplo, né? Formas geométricas
que são formas conhecidas, planas, identificam intervenções humanas. Então eu tenho aqui, ó, uma área de intervenção humana, outra área de pivô com intervenção humana, outra área aqui de intervenção humana. Porém aqui em A, em B, e em C, eu tenho áreas que não são de intervenções humanas, que não têm formas geométricas conhecidas. Olha lá, formas irregulares. Essa imagem é bem legal, porque ela mostra a área de um vulcão. A forma geométrica que é totalmente indefinida. Você não consegue ver um padrão de um quadrado, um padrão de um círculo, um padrão de um trapézio que formam áreas de agricultura, de pastagem, por exemplo. Então você vê que é uma área natural, ou seja, uma área irregular e possivelmente uma área que não tem intervenção humana. Outro elemento importante, a sombra. A sombra em si, você consegue identificar ela. Tranquilo, Marcos, a gente já está finalizando aqui também, tá? A gente consegue interpretar as sombras das imagens aqui, porque a partir das sombras elas conseguem te dar o quê? Uma noção de altura, uma noção de dimensões da área em si. Se eu consigo interpretar as sombras, eu consigo ter noções aí das dimensões do local. Então, por exemplo, áreas de maior sombreamento indicam regiões de relevo mais acentuado, as sombras intermediárias, regiões de morro, áreas de menor sombra, colinas, e áreas planas, normalmente você não vê incidência de sombras. Então aqui você não vê uma coloração mais escura, provavelmente uma região mais plana, tá? Já os padrões que a gente tanto fala, é bem legal, porque aqui, ó, eu tenho aqui um determinado ponto A, um determinado ponto B, em termos de padrões. Aqui eu peguei uma imagem da internet, tá? Então, e tem um determinado ponto C, um outro padrão. Eu tenho uma área urbana, em que o padrão ali é 1. Você vê lá quadras bem definidas, áreas com vegetação, áreas, por exemplo, de favelas, em que o padrão ali ele é mais heterogêneo, vegetação junto com área urbana, por exemplo, e áreas agricultáveis, áreas agrícolas e de pastagem, que o padrão é outro, totalmente diferente. Ou seja, entre todos esses elementos, vocês podem observar que eu não vou olhar apenas um. Eu vou olhar a textura, junto com cor, junto com forma geométrica, junto com padrões para definir a interpretação de uma imagem em si, tá? E por fim, a localização geográfica. Se você conhece o local que você está interpretando a imagem, é muito mais fácil. Então eu tenho vários pontos aqui ao redor de Brasília. Aqui o Lago Paranoá, aqui dentro do ponto B, que está me identificando, né, alguns pontos. Então ponto C, B, D, E, A, C, E, F, G. Se eu conheço essa região, se eu sei a localização dessa região, é muito mais fácil para mim interpretar essa imagem do que um lugar que eu não conheço. Então, se você conhece, por exemplo, a sua cidade, os padrões dos locais que você está mapeando, é muito mais simples. Então, a localização geográfica também é um elemento importante que você tem que levar em consideração na interpretação da imagem em si, tá? E aí, quando você associa esses elementos para interpretar uma imagem, você gera as chamadas chaves de interpretação. Aqui do lado, eu trouxe um exemplo de chaves de interpretação de composição colorida de imagem de satélites, mas recomenda-se que você crie suas próprias chaves de interpretação a partir dos dados que você tem disponível. Então, aqui é uma composição RGB de imagens do satélite Landsat que você consegue identificar área urbana, solo exposto, área desmatada, reflorestamento, áreas de mata, corpos d'água e áreas de queimada, por exemplo,
a partir de diferentes chaves de interpretação. Eu vou pegar para vocês aqui, ó, um único exemplo, só para ilustrar. A área de mata, ela tem cor verde escuro, textura rugosa e forma irregular. Ou seja, eu combinei aqui na interpretação dessa imagem a cor, a textura e a forma. Vamos pegar a área desmatada, um segundo exemplo. A cor é magenta, textura é lisa e forma é regular. Combinei mais 3 elementos aqui, ou seja, na verdade, para interpretar imagens, eu tenho que combinar quantos elementos forem necessários para que me auxilie na interpretação da imagem em si, tá bom? Gente, eu vou continuar aqui para a gente só finalizar, para não deixar conteúdo para a semana que vem, tá? Beleza, uma vez que eu tenho interpretado as imagens, como que eu vou fazer o processamento delas em si? Processar uma imagem, gente, é você pegar os dados que aquela imagem está disponibilizando e transformar isso em informação. E para processar uma imagem, a gente tem que lembrar alguns pontos. Primeiro, que quando a gente trabalha com dados matriciais, lá da primeira VA, do ciclo 1 que eu falava para vocês, eu estou trabalhando com pixels. E cada pixel aqui, ele tem determinado tamanho, determinado nível de cinza que vai ter que ser interpretado. E o processamento de imagem em si, ele vai nos auxiliar na interpretação desses pixels para que eu gere informações. Ou seja, eu identifico padrões, eu classifico, eu processo isso aqui para gerar informações em si, né? Pontos chaves aí para interpretar e processar imagens, né? Eu tenho que compreender, gente, todo o processo de obtenção de imagens, as características técnicas do sensor, para que eu gere informações de qualidade, não ruídos. Outro ponto chave e importante é que, basicamente, quando eu vou fazer o processamento de imagens, nós fazemos aí, como um todo, em 3 processos. O pré-processamento, em que eu pego o dado bruto e faço algumas correções para que facilite a interpretação. O realce, em que eu vou aplicar filtros ali na minha imagem para facilitar a interpretação visual, a interpretação da imagem, e a classificação, quando necessário, para poder identificar padrões na minha imagem em si, tá? Dentro do pré-processamento, eu tenho alguns processos, como, por exemplo, calibração radiométrica, calibração geométrica e georreferenciamento de imagens, em que eu corrijo algumas distorções da imagem em si. Entre essas distorções que a gente corrige do pré-processamento, eu destaco aqui para vocês as chamadas distorções geométricas, em que, infelizmente, a gente não terminou a outra aula prática, mas na hora que vocês colocarem os dados que vocês coletaram lá no aplicativo do campo, no Google Earth, vocês vão ver que vai ter um deslocamento. Para corrigir aquele deslocamento, a gente faz o chamado georreferenciamento da imagem para poder fazer o quê? Um ajuste da imagem devido a erros de captação, de observação, erros que teve ali do sensor em si. Tem outras correções que são básicas? Tem, como por exemplo a correção radiométrica, calibração radiométrica para corrigir as distorções da reflectância, as distorções causadas pelas interferências atmosféricas e assim por diante. Hoje, a maioria dos satélites já vem com algumas dessas correções, principalmente as calibrações radiométricas e geométricas. Mas se você pega uma imagem mais antiga, como por exemplo uma imagem de 2005, você tem que fazer correção geométrica, correção radiométrica para poder interpretar a imagem em si, tá? Já o realce, na prática é muito fácil de entender isso, e aí inclusive reforço para vocês o convite para a nossa aula prática, que a gente vai ver essa questão do realce.
lá no Realce você aplica um filtro justamente para facilitar a sua interpretação da imagem. E esses filtros aí ajudam mesmo muito na interpretação dos padrões, da textura, da cor, do tamanho, da forma, igual a gente já falou. E a classificação de imagens é uma etapa que a gente faz apenas quando você quer classificar padrões na sua imagem em si. Pensem da seguinte forma: você tem lá, gente, agora que já é 10h30, mas eu prometo que já estou terminando. Você tem lá, por exemplo, uma área como Goianésia inteira, como o estado de Goiás inteiro, e você quer classificar no estado de Goiás todo as áreas de pastagem de agricultura. Você vai fazer um processo de classificação, em que nesse processo de classificação você vai identificar padrões, amostras na imagem, para que algoritmos classifiquem a imagem em si, tá bom? Para fechar aqui, em específico da classificação, processo de classificação, nós temos o processo chamado de classificação supervisionada e o processo chamado de classificação não supervisionada. Para não estender muito, gente, porque nosso tempo já estourou aqui, classificação supervisionada nada mais é do que você, a partir da interpretação de uma imagem de um local que você conhece, coletar amostras na imagem. Seria como se você estivesse lá no campo e lá no campo você coletar padrões. Ó, aqui nesse ponto 1 é agricultura, aqui nesse ponto 2 é pastagem, aqui nesse ponto 3 é solo exposto. A partir de alguns padrões, só que não em campo, mas sim a partir do uso de softwares e interpretação da imagem, você coleta amostras, regiões de interesse, também chamadas de ROIs ou simplesmente amostras, e o algoritmo, ou seja, o programa computacional, vai identificar essas amostras que você coletou previamente para agrupar tudo aquilo que é semelhante. Por exemplo, vou dar para vocês uma imagem agora de Goianésia. E aí eu peço para vocês identificar todas as áreas que vocês conseguem como pastagem. Nessas áreas de pastagem, você vai inserir essas informações lá no algoritmo, ou seja, lá no programa, na função do programa que você está usando, e ele vai classificar para toda a Goianésia, por exemplo, onde é pastagem a partir das informações que você inseriu. Por isso é considerado supervisionada. Já a classificação considerada não supervisionada, você não tem que ter um conhecimento prévio da área. Você não precisa conhecer o local com antecedência, e aí você vai apenas fazer uma calibração do algoritmo ali a partir de alguns parâmetros, né, de sensibilidade, e o próprio programa ele vai identificar esses padrões. A grande vantagem, você não precisa conhecer o local que você está classificando. A grande desvantagem, né, normalmente a classificação não supervisionada ela é menos eficiente do que a classificação supervisionada. Até por isso que hoje trabalha-se bastante com as chamadas classificações supervisionadas aí, tá? Exemplo, olha lá, eu tenho uma imagem e aí eu identifiquei que aqui é uma área de vegetação nativa, aqui é uma área de recurso hídrico, e aí eu coletei vários pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 pontos de curso d'água. Inseri essas informações lá no meu software e depois ele classificou essa área tudinha e agrupou. Tudo que eu chamei de vegetação nativa, ele deu uma determinada cor. Tudo que eu chamei de cursos d'água, ele adotou uma outra determinada cor, tá bom? Outro exemplo, ó lá. Identifiquei padrões aqui, ó. Uma área de vegetação ficou tudo verde. Uma área de agricultura, nenhuma outra coloração, outras colorações aí, em que foi feita a classificação em solo exposto, vegetação rala, vegetação densa, nuvens e água, cursos d'água aí, tá?